Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Leandro Collin, que é doutor em Comunicação e Cultura, professor da Universidade Federal da Bahia e atualmente coordena o Núcleo de Pesquisas e Extensão em Culturas, Gênero e Sexualidades, o NUCUS. Nossa conversa foi sobre seu livro Que os Outros Sejam o Normal, em que Leandro analisa as tensões entre o movimento LGBT e o ativismo queer em Portugal, Chile, Argentina e Espanha. Seu trabalho contribui para a reflexão sobre as consequências concretas da adoção de distintos enquadramentos teórico-metodológicos para fundamentar nossas práticas políticas. Além disso, é um esforço valoroso de análise comparativa de diversos países, oferecendo em português e agora também em espanhol, com uma nova tradução, uma entrada para se conhecer um pouco mais de cada uma dessas realidades. Fique agora com a nossa conversa. Sou Leandro Collin, sou professor da Universidade Federal da Bahia. Aqui na UFBA eu coordeno um grupo de pesquisa que começou a ser chamado de Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade, o CUS, e agora no ano de 2018 a gente transformou esse grupo em Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. Agora nos chamamos de NUCUS. Sou pesquisador dessa área de gênero e sexualidade há bastante tempo e ativista LGBT, que mais? Enfim, uma bicho aí na universidade pesquisando coisas sobre políticas sexuais de gênero, políticas para o respeito à diversidade sexual de gênero, coisas desse tipo. Obrigado, querido. Começa então contextualizando de onde surge essa ideia dessa pesquisa, como é que foi a construção desse livro? Bom, esse livro ele foi feito num pós-doutorado que eu fiz entre 2013 e 2014, vinculado à Universidade de Coimbra, um pós-doc que eu fiz, e essa pesquisa, ela tinha pretensão, que eu espero ter atingido, né, objetivo que era de fazer uma pesquisa sobre as diferenças entre o que nós chamamos em geral de movimento LGBT mais institucionalizado, o que algumas pessoas chamam de movimento mais mainstream, né, esse movimento que as pessoas reconhecem como movimento social, que o Estado reconhece, esse movimento que tem alguma certa estrutura institucional, e outros coletivos que não são tão institucionalizados, que se autodenominam como um ativismo queer, ou um ativismo das dissidências sexuais de gênero, ou um ativismo queer, em especial na América Latina, né? Então, eu queria saber quais eram as diferenças em termos políticos, organizacionais, quais são as diferenças entre as estratégias utilizadas por esses coletivos que se denominam assim. Eu tinha um pouco essa pretensão de conseguir ter, através dessa pesquisa de campo, estabelecer algumas diferenças entre essas duas maneiras, digamos assim, de fazer política sexual e de gênero. Mas a grande questão, assim, que me incomodava muito, e incomodava muito também as pessoas ligadas aos estudos queer no Brasil, né, eu e algumas pessoas que há mais tempo temos trabalhado dentro de uma perspectiva queer, é que nós sempre fomos taxados por tanto pessoas da academia como por pessoas também do movimento social, ou pessoas que estão nesses dois campos, de que nos diziam, né, sempre nos diziam, isso eu estou falando mais ou menos há 15 anos atrás, pouco mais até, que a perspectiva queer, que os estudos queer, seria uma perspectiva boa para fazer crítica cultural, mas que não era uma perspectiva para fazer política de sexualidade e gênero. Então essa era uma coisa assim que, para quem começou com os estudos queer há mais tempo, nós ouvimos muito isso, assim, isso é muito bonito, isso que vocês discutem e tal, mas isso serve para fazer a crítica aos trabalhos acadêmicos e tal, mas não serve para fazer política no movimento social. Então isso sempre me incomodou. Então acho que a minha produção, inclusive anterior a esse livro, foi sempre também, não sempre todos os textos, mas muitos textos para mostrar o que está errada essa afirmação, que estava errada essa afirmação, e que sempre esteve errada, desde o surgimento disso que nós chamamos hoje de estudos queer, ou de teoria queer, como alguns preferem. Então o livro também teve essa ideia, né? Aí por isso que também ele foi feito no exterior, porque ao contrário do que nós temos no Brasil, né? Assim, eu acho que talvez hoje o outro coletivo no Brasil
venha se identificar como de um ativismo queer, mas é bem raro, praticamente inexistente, enquanto que em outros países você tem coletivos que se autodenominam, né, há muito tempo já como coletivos do ativismo queer, próximos de uma perspectiva queer ou de dissidência sexual e de gênero, em contraposição à ideia de diversidade. Então, aí fui a campo para entrevistar pessoas tanto do movimento LGBT, essas pessoas mais conhecidas, né, de cada país, quanto essas pessoas desse ativismo queer, né, ou que se aproximam dessas perspectivas mais dissidentes. E aí eu fui entrevistar as pessoas e o campus foi feito em Lisboa, né, em Portugal, em Madrid, em Buenos Aires e em Santiago, no Chile. Foi esse campo, passei um ano do pós-doc, esse período que eu estava liberado da universidade para fazer a pesquisa, passei entrevistando pessoas, entrevistei mais de 40 pessoas e nem todas essas entrevistas foram incluídas no livro, mas porque também inicialmente fiz um campo, inclusive, que não foi publicado nada desse campo, mas eu fiz um campo no Equador. Eu passei também uns meses lá em Quito entrevistando uma série de pessoas, mas depois no livro não entrou, o Equador não entrou, as pessoas estão me cobrando até hoje. É um material ainda que eu não trabalhei nele ainda. Mas não entrou no Equador no livro, basicamente porque, assim, a perspectiva queer, ainda que tenha alguma força lá, tinha uma força lá quando eu estava fazendo o campo, ela não tinha a mesma força que eu encontrei nesses outros países. Então ia ficar um pouco meio deslocado o Equador dentro da proposta do livro, né? Entendi. Então aí ficou de fora, né? Mas foi um trabalho de campo bastante longo, viajando durante esse ano, né? E se aproximando primeiro da realidade de cada país, de cada local. Né? Se aproximando também da bibliografia desse cada país, né? Todos esses países, alguns mais, outros menos, todos têm também já uma produção acadêmica pensando sobre o movimento social de cada lugar, né? Não em todos os lugares isso está tão desenvolvido, mas assim, por exemplo, na Argentina tem muita gente que já escreveu sobre o movimento social lá, né? Em Portugal também, na Espanha, no Santiago menos, no Chile menos. Mas também de se aproximar, a primeira coisa que eu fiz foi me aproximar dessa bibliografia, né? Eu já, claro, antes de fazer o projeto, eu já tinha feito uma pesquisa prévia aqui no Brasil, mas sempre que você chega no lugar, você começa a conversar com as pessoas e vai para as bibliotecas e tudo, você descobre uma série de outras coisas, evidentemente. Mas foi cansativo, né? Porque foi um ano e que eu fiz todos esses países, mas tinha pouco tempo para cada país, né? Então, é claro que isso também, com certeza, deve ter resultado em lacunas do livro, né? Porque eu tinha um ano para fazer esse campo. Mas, enfim, vamos ver o que as pessoas agora, que com essa tradução do livro, né? Que eu estou bastante feliz que foi traduzido para o espanhol. Talvez mais gente de fala hispânica vai ler o livro e vai poder me dizer, fazer uma leitura crítica sobre se eu cometi barbaridades ou não nesse livro. Mas então vamos aproveitar um pouco isso. Você divide seu livro, né, de uma forma até curiosa e um pouco divertida, né, entre flertes e transas. E aí vai passando um pouco por cada país. Conta um pouquinho pra gente, então, de tanto dos flertes quanto das transas, não precisa necessariamente seguir essa ordem, de como que foi essas entrevistas, como foi estar em cada país e como é que é esse ativismo em cada um desses países. Interessante que, inclusive, para a tradução do livro, né, a gente teve dificuldades de encontrar palavras, né, em espanhol para dar essa ideia dos flertes, né, então foi bem interessante como é que seria traduzir essa ideia de flerte que nós temos, né, para o espanhol. Dos flertes, então, assim, eu também, claro, dentro da minha limitação, eu queria e incentivo isso muito com os meus orientandos, com a galera aqui do nosso grupo, aqui na Bahia, e tenho incentivado muito para que a gente também estranhe e escreva de outra maneira os nossos textos ditos acadêmicos, né, as nossas teses, dissertações, ou os livros mais acadêmicos, porque nós, dos estudos queer, conseguimos, assim, provocar estranhamentos dessa perspectiva queer na maneira de pensar a sexualidade e gênero, mas estranhamos muito pouco o formato mesmo, a nossa maneira de escrever. A gente tem um referencial teórico meio transgressivo, digamos assim, entre aspas, e a maneira de escrever, em boa medida, é muito careta, é a velha maneira de escrever dissertação, tese. Então, a ideia era um pouco, dentro das minhas limitações, também estranhar um pouco essa maneira de escrever um livro. Então, e acho que tem experiências, claro, muito mais radicais e muito mais interessantes sendo feitas hoje nesse sentido, né? Em especial aqui, trabalhos aqui que eu já orientei,
gay ou que foram produzidos aqui na Bahia, tem muitos trabalhos em que isso tem sido levado muito a sério, essa maneira de produzir uma outra escrita, né? E não essa coisa chapada, tradicional do texto acadêmico. Então, a minha ideia foi assim, os flertes é a parte do livro, o primeiro capítulo, onde eu narro assim a minha aproximação em cada cidade, a minha aproximação na compreensão da realidade de cada lugar, né? E aí tem um pouco assim também dessa narrativa de como eu cheguei em cada lugar, como foram as entrevistas, né? Explicito as discordâncias, tem um certo depoimento pessoal também em relação a algumas pessoas, como elas me trataram, né? Porque quando a gente se apresenta com, eu sou um pesquisador brasileiro e estudo coisas ligadas à perspectiva queer, para muita gente isso já significa uma série de coisas e significa te atender bem ou não. Já sei o que você pensa sobre mim. Ouvi muito isso de alguns militantes, especialmente uns militantes do chamado movimento LGBT, né? Em especial de pessoas gays, chamados, como as pessoas trans chamam, que é o movimento GGG, né? Então, já sei o que você vai escrever sobre mim, assim, porque já tinha esse tensionamento nesses países, que é o mesmo tensionamento que teve e ainda tem em alguma medida no Brasil, entre uma perspectiva mais dissidente, né? E a maneira como determinados coletivos gays e militantes gays trabalharam ao longo do tempo. Então, a ideia de flertes é como eu me aproximo desse campo, como eu chego em cada lugar, como eu vou descendo essa rede de contatos, enfim. Queria ter até radicalizado mais nisso, né? Mas não consegui tanto. Acho que se fosse fazer hoje ia valorizar mais essa narrativa mais em primeira pessoa, enfim, né? E depois o outro capítulo é o Transas, que aí é uma análise mais das entrevistas mesmo, né? Já é assim parece mais o conteúdo das entrevistas e esses tensionamentos ficam mais explícitos entre uma perspectiva LGBT e esse ativismo queer ou de dissidência sexual. E as conclusões, que eu chamei de o cigarro, né? Também é um pouco meio óbvio, né? Um clichêzão. Enfim, depois dessas transas, quando a gente fuma o cigarro, o que tira, né? Dessas fodas, o que se tira dessas transas, dessas trepadas. E que é um pouco onde eu tento sistematizar, né? Sistematizar um pouco, tendo um pouquinho mais, assim, didático, né? De quais são as diferenças entre essas duas perspectivas políticas, epistemológicas, enfim. E é também onde, claro, vai aparecer não só as diferenças entre esses dois blocos, digamos assim, né? Que eu não tento trabalhar. Em um certo momento eu trabalho mais como se eles fossem blocos, mas depois, à medida em que a pesquisa vai caminhando, vai se revelando que também, em algumas realidades mais do que outras, esses blocos não existem enquanto blocos, mas existe uma contaminação mais de um em outro, né? E também, então, tem aspectos que diferenciam, mas também tem aspectos que unem essas perspectivas que se denominam de maneiras diferenciadas, né? A trajetória é essa, né? Aí tem os flertes em Portugal, os flertes no Chile, né? Os flertes na Argentina, os flertes na Espanha e também daí as transas em Portugal, as transas no Chile, as transas na Argentina, as transas na Espanha, para depois tentar pensar uma sistematização disso, com as devidas limitações que tem isso, porque também é claro que a gente está falando aí de países com trajetórias no movimento social diferenciadas, né? Alguns são realidades um pouco mais próximas, que passaram por períodos históricos mais parecidos, outros não tanto, né? Então, enfim, o fio condutor do texto é isso que motivou a pesquisa, mas não estava tão nítido para mim logo desde o início, não. O fio condutor é pensar essas diferenças entre maneiras distintas de fazer política sexual de gênero. E aí a gente poderia aqui dar alguns exemplos, né, dessas, que eu acho que a tua pergunta é um pouco também nesse sentido, né? Então, claro, eu não vou falar de todas as diferenças, porque senão as pessoas não precisam ler o livro, né? Mas, assim, embora, assim, o público, acho que muitas pessoas interessadas no Brasil já leram o livro. Tem várias diferenças, né, no sentido, e depois também queria falar de algumas semelhanças, mas há algumas diferenças que são de ordem mais organizacional. Ou seja, então, quanto mais um coletivo desses que eu pesquisei, né, quanto mais ele está institucionalizado numa perspectiva LGBT, que na maioria das vezes é LG, ou às vezes quase só G, mais a organização do coletivo é mais
vertical. Ou seja, você tem aquela tradição de ter um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. Assim como no Brasil, alguns desses presidentes são vitalícios, ou seja, você não tem uma base que vota e escolhe uma renovação desses coletivos, mas isso é a exceção. A grande maioria dos coletivos LGBT que eu pesquisei, eles têm votações e tem até, no caso, por exemplo, da Argentina, rodízio, ou pelo menos tinha quando eu fiz o campo, né? Tinha um rodízio de identidades, ou seja, se determinada presidência foi ocupada nos últimos 4 anos, por exemplo, por uma pessoa gay, no próximo vai ser uma lésbica, no outro vai ser uma pessoa trans, que acho que bem elogiável, assim, né? Mas não são todos os coletivos que têm os coletivos mistos, né? Não são todos eles que têm essa preocupação, assim, de ter uma representatividade diversa, mas eles são, assim, organizacionalmente muito verticais, assim, você tem aquela figura do representante do movimento, né? Ou daquele coletivo, daquele segmento. Enquanto que esses coletivos mais sintonizados com uma perspectiva queer, dissidente, eles não têm presidente, eles rejeitam essa perspectiva. São muito mais assembleários, são muito mais reunidos em assembleias, de onde se tira uma síntese. Rejeitam essa ideia de ter, fulano de tal que fala em nome do coletivo. Então, isso raramente acontece. E embora, em alguns casos, algumas pessoas sempre acabem por ser mais conhecidas, mais visadas para falar em nome daquele coletivo. Mas eles são, digamos assim, mais horizontais. Os coletivos que eu encontrei mais sintonizados com uma pegada queer, dissidente. Uma outra questão é que houve muito tensionamento nesses países, especialmente em Portugal e na Espanha, houve muito tensionamento em torno do porquê, por exemplo, o movimento gay, por que a pauta do casamento civil igualitário foi escolhida como a pauta do movimento LGBT e não outra pauta. E o que se negociou para conquistar o casamento civil igualitário nesses países, né? Então, claro, aí tem toda aquela crítica a como que a pauta do casamento, em que medida ela reforça ideais heteronormativos, de uma família nuclear burguesa, coisa do tipo. Então, os coletivos queer que eu pesquisei, nenhum deles se opunha à pauta do casamento civil igualitário e até ajudaram a lutar para que fossem aprovadas nesses países, né? Como foi o caso na Argentina, da Espanha e Portugal. Mas havia muita crítica e tensionamento em como que essas estratégias foram se desenvolvendo e o que o movimento precisava fazer para conseguir essa vitória e o que foi feito para que a vitória acontecesse. Então, por exemplo, a pauta do casamento civil igualitário em Portugal, a mesma lei que aprovou o casamento civil igualitário proibiu a adoção por pessoas do mesmo sexo, gênero. Isso só foi revogado agora recentemente. Então isso deu uma cisão muito grande entre essas duas perspectivas de fazer política, né? Como que a gente topa essa parada, aceita essa parada na mesa de negociação, de que aprova o casamento e proíbe a adoção. Então isso é um marco, assim, na história do movimento em Portugal, de cisão, onde essas diferenças entre uma perspectiva LGBT ou G e a perspectiva queer, no caso aí de Portugal, muito representada na figura do coletivo Panteras Rosa, aí dá uma cisão muito nítida dessas perspectivas. Uma outra diferença é, por exemplo, que os coletivos mais ligados a uma pegada queer, dissidente, eles não trabalham com essa ideia, eu vou mandar uma petição pública, vou mandar um ofício, vou fazer uma ação de contato direto com o presidente da República, ou enfim, essa maneira mais, aspas, tradicional de fazer política, né? Enquanto isso, esses coletivos mais ligados a uma pegada queer estão fazendo ações de desobediência civil nas ruas, respondendo processos, muitas vezes, sendo presos, muitas vezes, invadindo igrejas, como é o caso do Chile, né, que invadiram a igreja, a Catedral do Chile, as bichas lá do coletivo da dissidência sexual, do Quds, sabe? Então, não vou mandar petição, não vou assinar abaixo-assinado. Então, você tem uma diferença de estratégias que incluem desobediência civil. Me perdoa interromper, Leandro, mas é que eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que mais rico, não só no seu trabalho, mas mais rico pra gente talvez discutir, inclusive, pra pensar a atualidade, sabe? Porque eu também acho. Eu não assino uma petição pública nesse contexto histórico do Brasil hoje, de jeito nenhum. Eu me recuso a assinar uma petição pública. E porque eu acho que isso é mais do que uma diferença, simplesmente no
o que, pelo menos na literatura de movimentos sociais, vamos lá, eu sou cientista político, né? A gente chamaria de uma diferença de repertório de ação, ou seja, é mais do que escolho a estratégia X ou Y, mas uma diferença de um enquadramento epistemológico do que é considerado ser política, ou do que quais são as ferramentas que a gente está lendo a realidade, como acreditamos que ela é possível de ser mudada, né? Concordo plenamente. Não é só uma questão de estratégia em si, né? Ela tem toda uma maneira de pensar a política, de pensar a intervenção social, o que importa, né? É bem diferente. Vou dar um exemplo, assim, que eu acho que é um exemplo que eu consegui desenvolver mais no livro, porque eu tive, assim, a sorte, até não foi nem muito planejado, mas de estar em Madrid acompanhando todas as atividades do chamado Orgulho Crítico de Madrid. A cisão entre movimento LGBT e essa perspectiva mais dissidente, seja lá com o nome que queiramos dar a isso, a cisão no movimento chegou ao ponto de ter na cidade duas paradas, digamos assim. E, obviamente, eles não usam essa palavra paradas. São dois orgulhos. Tem o orgulho LGBT, esse desse movimento mais institucionalizado, e tem a parada do orgulho crítico. E aí eu participei de todas as atividades do Orgulho Crítico de 2014, em Madrid. Esse Orgulho Crítico existe ainda hoje, tá um pouco diferente do que eu saquei no livro, ele já se modificou, é claro, o movimento é muito dinâmico, muita coisa muda de um ano para outro e tal, mas eu tô acompanhando ainda de longe, fiz belas amizades nesse campo também, uma coisa muito legal e me deixa muito feliz, por isso eu acompanho assim um pouco de longe ainda o que acontece no Orgulho Crítico, mas assim, se você olhar, por exemplo, do que é, claro, eu tô falando da questão de Madrid, o que é a programação do Orgulho Crítico e o que é a marcha do Orgulho Crítico nas ruas de Madrid, semanas depois participo da programação do Orgulho LGBT oficial esse de Madrid e vou pra marcha, você vê diferenças muito grandes entre uma coisa e outra. Ou seja, você vê o peso do capital, por exemplo, que é um dos grandes motivos dessa cisão no movimento de lá, é a transformação da parada de Madrid numa parada de uma data mercadológica em que, inclusive, um dos principais organizadores da parada oficial de Madrid é a organização dos bares gays de Chueca, onde tem vários bares, hoje não tem mais tanto, mas ainda tem. Então, esses empresários da noite gay de Madrid são organizadores, junto com o movimento social, da parada. Isso é inadmissível do ponto de vista da perspectiva desse orgulho crítico, porque eles também têm, além das pautas de gênero e sexualidade, eles também têm uma crítica a essa transformação do mercado gay no pink money, né, na transformação dessa compra da nossa visibilidade e direitos por uma lógica do capital. Então, você vê, assim, enquanto que um é muito festivo, naquele sentido mais comum do termo, muitos shows, muitas festas, muitas balas, muitas coisas assim. E uma outra atividade que também tem festa, que também se diverte, mas que faz toda uma discussão sobre temas caros a essa comunidade, como, por exemplo, o trabalho sexual das pessoas LGBTs, a questão da imigração. Essas pautas eu só encontrei no Orgulho Crítico, não encontrei esse tipo de pauta no movimento LGBT. Para falar, por exemplo, de uma grande diferença, nesse caso aí, que eu falo um pouco no livro, por exemplo, uma das militantes históricas, uma pessoa muito importante, né, do movimento LGBT da Espanha, ela escreve textos defendendo a abolição da prostituição, que é a Beatriz de Meno. Ela tem livros escritos sobre isso. E ela foi presidente da Federação LGBT da Espanha, na época da aprovação do casamento civil igualitário. E ela é uma abolicionista da prostituição. Então, claro que a Associação das Prostitutas e pessoas que trabalham com o mercado de sexo, que tem pessoas LGBTs e também tem pessoas não LGBTs, tem pessoas trans, tem pessoas cis. Onde essa associação eu encontrei? Encontrei nas atividades do Orgulho Crítico. Eu não encontro esse debate no movimento LGBT. Eu acho que isso diz muito, sabe? Isso diz muita coisa sobre quanto que uma figura central do movimento LGBT de Madrid, que inclusive agora é deputada pelo Podemos, ela é abolicionista. Então eu acho que participar dessas atividades e entrevistar uma série de pessoas foi me dando, né, uma série de chaves dessas diferenças de perspectivas. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é nítido no livro, onde você encontra uma perspectiva mais interseccional do movimento, você encontra não no chamado movimento LGBT, em termos de intensidade, eu tô falando. Enquanto que a preocupação interseccional, ainda que com seus limites,
limites, que a gente sabe que é difícil de fazer isso, eu vou encontrar muito mais em quem está mais próximo de uma perspectiva das dissidências sexuais e uma pegada mais queer. É lá que eu vou encontrar questões étnico-raciais, é lá que eu vou encontrar questões referentes à classe social, né? É lá que eu vou encontrar relação à migração das pessoas LGBTs e que eu não vou encontrar com a mesma intensidade no chamado movimento LGBT ou no chamado movimento, será que dá para chamar de LGBT, como em alguns lugares, né, nossas amigas trans especial que sempre falam, esse movimento é muito mais GGG do que qualquer outra coisa. Né? Então, são essas questões um pouco que o livro trata. Claro, cada cidade vai aparecer um pouco diferente, isso, mas especialmente, assim, em Lisboa e em Madrid, porque o meu campo foi feito só nessas cidades, né? Se eu tivesse mais cidades envolvidas, aí talvez poderia ser um pouco diferente, né? Por exemplo, eu tenho todo um movimento social muito forte na Espanha, em Barcelona, e eu nem entrevistei ninguém de Barcelona. Então, poderia ser outras coisas. Então, não estou falando nem do movimento do país, estou falando do movimento que está localizado naquela cidade e ainda assim com uma limitação e um recorte. Então, assim, em Madrid e em Lisboa, e em alguma medida também no Chile, em Santiago, tem uma certa nitidez a diferença entre essas duas maneiras de fazer movimento social, política, de sexual e de gênero. Na Argentina, eu não encontro um coletivo que se autodenomine no movimento social de queer ou de dissidência sexual. Eu encontro ativistas mais independentes. E eu encontro uma outra coisa que talvez seja mais próximo da realidade brasileira, que é uma espécie de uma contaminação de uma pegada queer no movimento LGBT, né? Eu acho que talvez nesse sentido nosso movimento também se contaminou. Contaminou desde até como pensa a sexualidade e gênero e também até usando alguns conceitos que são caros para nós os estudos queer, né? Por exemplo, como é que se dissemina o conceito de heteronormatividade no Brasil? É muito interessante pensar isso. Como que, primeiramente, uma pegada queer questionava e apontava o movimento G como heteronormativo e agora o movimento G usa heteronormatividade em seus documentos oficiais. Temos que combater a heteronormatividade, isso aqui é uma perspectiva heteronormativa, né? Isso aconteceu também na Argentina e tem acontecido no Brasil também. Não teve necessariamente um coletivo como Panteras Rosa, como Transmarica Bolho na Espanha, em Madrid, ou como o CUTS no Chile, que criou uma cisão, assim, nós não somos movimento LGBT, nós somos ativismo queer. Isso não aconteceu, como não aconteceu no Brasil, não aconteceu na Argentina, mas teve uma contaminação muito forte de uma pegada queer que também não é inventada pelos estudos queer ou pela teoria queer. Isso já tinha uma produção aí, que hoje nós chamamos de queer, mas cada um desses países já tinha uma produção mais dissidente, que hoje a gente chama de queer, mas já tinha uma pegada aí, né? Então, por exemplo, um autor que para nós aqui é super importante, né? O Néstor Perlonger. Néstor Perlonger, se a gente pegar o negócio de Michê, se eu ler hoje, depois de ler uma série de coisas sobre queer, eu leio o Néstor Perlonger e diz assim, não, esse cara aqui é um teórico, é uma pesquisa linkada com a perspectiva queer. E Néstor Perlonger já fazia esse tipo de ativismo na Argentina, há muito tempo, né, antes de morar no Brasil. Então, tem resquícios de Néstor Perlonger na Argentina. Ele é uma figura lida e tal. E outras pessoas mais contemporâneas, né, óbvio. Então, eu acho que várias pessoas lá que escrevem sobre o movimento social na Argentina, eu cito algumas, elas entendem que a aprovação da lei de identidade de gênero na Argentina, essa lei que nós sabemos que é uma das mais avançadas do mundo e uma das primeiras mais avançadas do mundo, numa perspectiva absolutamente despatologizante, em que o que se prima é o direito à autoidentidade da pessoa. Se você for entrevistar as pessoas que se envolveram nesse movimento para conseguir essa importante lei e quais eram os argumentos utilizados por esses coletivos, em especialmente coletivos formados por ativistas trans, para defender a despatologização, para defender a identidade de gênero, você vê exatamente muitos links, muitos paralelos possíveis numa perspectiva queer. E isso ajudou a transformar bastante a maneira como o movimento LGBT entende gênero e sexualidade na Argentina. Eu não estou falando de uma relação de causa e efeito automática, sabe, Thiago? Mas assim, de que o queer que produziu isso, até porque já tinha uma produção que hoje nós chamamos de queer anterior à existência desses estudos queer. Ajudou na circulação das categorias, né? Exatamente, porque uma coisa que para nós isso tem que ser entendido como óbvio, mas às vezes nem sempre é, né? A maneira como você pensa gênero e sexualidade é determinante para a política sexual e de gênero que você vai adotar. Isso para mim é super nítido. Para mim, não todas as pessoas do movimento isso é nítido. Como é que você pensa gênero e sexualidade? Você pensa numa perspectiva mais normativa ou não? Você pensa numa perspectiva mais patologizante ou
ou não. Você pensa dentro de uma perspectiva mais naturalizante ou não. Isso vai fazer toda a diferença, cara. Vai fazer a diferença em como você vai agir politicamente. Que estratégias políticas você vai ter. Assim, dei um exemplo, assim, na Argentina, de como tem uma contaminação de uma perspectiva despatologizante, não normativa, não naturalizante da sexualidade e do gênero, como que isso ajuda a construir um argumento forte da lei da identidade de gênero, dá um lastro no movimento social para se unir em torno disso. É um argumento, inclusive, utilizado na própria lei, nos considerandos da lei. É utilizado isso como um instrumento nas campanhas de um coletivo temporário que se organizou em torno da lei da identidade de gênero, em sua maioria formado por pessoas trans e intersexo. Então, assim, muito interessante pensar esses cases, assim, para ver as diferenças e como é que isso se traduz em maneiras distintas de se pensar gênero e sexualidade. Me lembrei agora de uma outra coisa que eu acho que, assim, falando numa questão do movimento brasileiro, mas não só no brasileiro, isso também aconteceu em outros países, inclusive nesses países sobre os quais eu escrevo, que eu acho que é uma grande diferença, que às vezes a gente está tão envolvido no movimento que nem se dá conta historicamente, mas há uma grande diferença, e nesse caso aí, em relação à lei de identidade de gênero, isso é uma grande diferença positiva, né? Uma transformação muito positiva é de como que se deixou, como é que se construiu a compreensão das identidades trans como identidades de gênero e não como variações da homossexualidade. É porque, historicamente, inclusive, os próprios movimentos trans entendiam, até um certo momento, e isso foi ontem, isso faz muito pouco tempo, as identidades trans, as travestilidades como variações da homossexualidade. E como que isso, aos poucos, vai se modificando para entendermos as transexualidades e as travestilidades como identidades de gênero. Tanto que as pessoas trans podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais. Então, assim, isso é uma mudança que aconteceu no Brasil e aconteceu também em outros países, que é muito recente, cara. Quando eu comecei a pesquisar gênero e sexualidade, que já faz o quê? Uns 15, 17 anos por aí, não se tinha essa compreensão. Nós mesmos não tínhamos essa compreensão. Assim, não tinha essa nitidez que nós temos agora dessa diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. A diferença e as relações também, né? O imbricamento entre essas categorias. Agora, todas as leis, os debates nesses outros países que já têm lei de identidade de gênero, que é o caso de Portugal e é o caso da Argentina e da Espanha, nem todos com a mesmo grau despatologizante que tem da Argentina. Agora, a nova lei de Portugal, a versão mais atual, é muito espelhada na lei argentina, mas a primeira lei que eles aprovaram não era. Ainda era dentro de uma pegada patologizante. O que mostra também em que medida as próprias pessoas trans foram ouvidas naquele processo de luta. Acho que isso é bem interessante. Não consegui captar todas essas nuances, mas é uma coisa bem interessante a ser pensada. O debate sobre a lei de identidade de gênero gera um caldo de debate no movimento social para que as pessoas tenham mais nitidez sobre como a identidade trans, as identidades trans se constituem em identidade de gênero e não mais como variações da homossexualidade. Então isso a gente aconteceu nos últimos tempos. Eu escrevi rapidamente sobre isso. Eu acho que isso, para mim, é uma das grandes mudanças no movimento LGBT brasileiro dos últimos tempos. Eu escrevi sobre isso nesse texto dos 40 anos do movimento LGBT, né, que foi organizado pelo Renan e pelo James Green, né, e pelo Márcio Caetano, que foi lançado recentemente. Para mim, essa é uma diferença super significativa, sabe? Que mostra uma série de coisas e mostra também um impacto desses estudos e desses outros ativismos mais ligados numa perspectiva transfeminista, sobre compreensão do que é gênero e do que é sexualidade, né? Porque esse primeiro momento nosso do movimento LGBT, ele é pouco afeito, né? Pouco simpático, inclusive, quando não até opositor dos debates sobre gênero, quando não até misógino em alguns casos. O nosso movimento LGBT hoje, ele é um movimento que discute a categoria gênero, que teve que pensar gênero, que foi forçado a pensar gênero. Isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, não era assim no Brasil. Então veja como que é importante essa produção, né? Dentro de uma outra perspectiva. Queira chamar o nome que queira, não é necessariamente só, claro, que a perspectiva queer que produziu isso, mas também é o próprio saber produzido pelas pessoas trans. Quando elas começam a produzir o saber a partir das suas vivências, como muda isso, né? Que transformações incríveis e como que isso reflete uma argumentação potente para ser levada a um Congresso Nacional para a aprovação de uma lei de identidade de gênero que é absolutamente despatologizante. Que a pergunta era: se as mulheres cis e os homens cis têm gênero, por que o gênero deles não é patologizado e a nossa identidade de gênero é patologizada? Essa era a pergunta. Essa pergunta
que o Código Internacional de Doenças rebola, se modifica e não consegue responder. Eu acho que esse debate é bem interessante, é uma mudança significativa. Quando eu digo, né, a gente está tão envolvido às vezes no movimento e tal, e não se dá conta que para mim é uma transformação brutal. Que aconteceu nesses movimentos, tem acontecido no Brasil e também aconteceu nesses outros países que eu pesquisei. E a lei de identidade de gênero tem um papel aí fundamental nesses países, onde ela existe, evidentemente. Massa, querido. Aliás, me interessa muito, até porque meu tema de doutorado foi esse também, né, produção de conhecimento dos movimentos e das pessoas trans, mas por medo dessa conversa ficar muito longa, pra gente ir caminhando um pouquinho agora pro final, me conta um pouquinho do que você tá fazendo depois desse livro, quais que são os seus projetos atuais, e se quiser também aproveitar esse momento pra fazer merchan, divulgar algum trabalho seu, algum trabalho de alguém, algumas coisas legais que você tá vendo por aí ou fazendo você mesmo, fique bem livre. Massa. Quando eu voltei e terminei esse livro foi lançado no Brasil em 2015 e agora acabou de ser lançado na Espanha, né, pela editora Egales, que é uma editora aí que quem não conhece, deixa eu fazer uma propaganda da editora, né, porque é uma editora fundamental para a divulgação dos estudos de sexualidade e gênero, né, na Espanha e traduziu muita coisa também dos estudos queer americanos, que é uma editora que eu mesmo aprendi muito com os estudos queer a partir das coisas que essa editora publicou, né. Depois que eu terminei esse livro, eu resolvi fazer um outro projeto, né, eu não estou mais interessado, assim, academicamente, não estou pesquisando, escrevendo sobre movimento social. Eu só escrevi esse texto meio que encomendado aí pelo Renan e pelo James para esse livro dos 40 anos do movimento LGBT. Não tive como negar e também queria escrever isso. Mas agora eu estou escrevendo, na verdade, desde 2016, depois que a gente terminou esse livro e também depois que a gente organizou aquele Desfazendo o Gênero aqui em Salvador, que me deu muito trabalho, antes, durante e depois, inclusive muito trabalho depois, eu pensei em um outro projeto e que está sendo feito coletivamente pelo nosso grupo, que é, na verdade, estudando as relações entre arte, gênero e sexualidade e política. Claro que eu estou interessado ainda nas questões políticas, mas eu estou mais interessado nessa cena artística que a gente está chamando, meio precariamente ainda, de uma cena de artivismo das dissidências sexuais de gênero. Então nós fizemos um projeto de pesquisa, começamos a pesquisar essa cena no Brasil. Repito, é um trabalho que está sendo feito coletivamente, tem várias pessoas fazendo dissertações de mestrado, tese, doutorado sobre isso. E fizemos um projeto, fomos contemplados pelo CNPq, fizemos já algumas viagens pelo Brasil para conhecer alguns coletivos artísticos que têm essa proposta de fazer uma intervenção política através das suas linguagens artísticas, que são variadas, são na performance, no teatro, na dança, na música, muitas pessoas da música mais visíveis aí da gente, mas tem muita gente hoje no Brasil fazendo arte numa pegada bem dissidente e interferindo politicamente no país. Então a gente está pesquisando essa cena e agora em fevereiro a gente concluiu, foi para a editora, um livro sobre essa cena no Brasil. Eu espero que o livro seja lançado pela editora da Universidade Federal da Bahia até meados desse ano, que são os primeiros resultados dessa pesquisa. Eu já escrevi alguns artigos e a galera do curso também já publicou uma série de artigos, tem uma tese, inclusive, que vai ser defendida agora em abril sobre o coletivo As Travestidas lá do Ceará, que é um coletivo importante nessa discussão. Enfim, eu estou interessado em pesquisar essa cena artística e temos feito isso nos últimos anos do Brasil e eu estou em agosto iniciando um outro pós-doc, que eu vou voltar para a Espanha, porque na Espanha eu quero também aprender com esses coletivos artísticos da Espanha que estão utilizando há muito tempo, coisas que eu já sinalizava um pouco no livro, mas agora eu quero me deter nessas produções artísticas da Espanha, em especial em Madrid, em Barcelona, em Sevilha, em Valença, para conhecer essas pessoas e esses coletivos que estão usando de diversas linguagens artísticas. E aí o projeto, ele tem um viés não de fazer um mapeamento nem nada, ele tem umas preocupações que têm a ver com umas preocupações mais de categorias de análise desse cenário, como, por exemplo, essa categoria artivismo, né? Problematizar um pouco ela. Enfim, tem outras questões mais conceituais que acho que não é o caso de desenvolver aqui. Mas, enfim, eu estou interessado em arte. Nos últimos anos, eu estou lendo só coisas praticamente do campo das artes, tenho aprendido muito. Eu não tenho formação em artes, então estou lendo coisas da história da arte, como coisas da arte contemporânea, e estou super envolvido nessas discussões, assim. Eu sou agora uma bicha interessada nessas questões artísticas, embora não seja um artista. Mas eu estou interessado nessa interface
entre arte, gênero, sexualidade e política. Particularmente no Brasil, é impressionante que todo dia a gente descobre uma outra figura fazendo coisas em lugares mais diversos do Brasil, fazendo coisas incríveis, né? Ou seja, as pessoas LGBTs, as bichas, as trans, as sapatonas, enfim, em especial, estão fazendo coisas maravilhosas nesse Brasil. Elas estão dando uma resposta com as suas condições precárias, muitas vezes, a essa onda super conservadora, fundamentalista. Elas estão gravando seus vídeos, fazendo seus closes, produzindo suas poesias, suas performances, suas peças de teatro, suas intervenções políticas. E eu acho fascinante esse universo. Eu acho que esse é o novo grande respiro no movimento que a gente tem, desses coletivos artísticos que estão fazendo outras coisas no Brasil, sabe? Enquanto que a gente tem um outro movimento, esse mais conhecido, que tá talvez meio que em estado de choque pelo que aconteceu, não sabe o que vai fazer, o que vai fazer agora sem o Estado, sem as verbas de editais, sem não sei o que mais, e tá meio que numa situação que a princípio eu olho assim, eu acho que estamos meio que paralisados. Paralisados não, eu digo, mas estamos num entre lugar aí, não sabemos como vamos agir agora. Fomos muito derrotados, né, nesses últimos tempos. Isso, claro, que tem um processo de luto aí que precisamos passar. Enquanto isso, os coletivos artísticos estão bombando, estão fazendo coisas incríveis, claro, dentro das suas limitações, né, dentro das suas situações precárias e tal, mas estão dando as suas respostas. As pessoas não estão caladas, as pessoas estão fazendo a sua política do cotidiano, ou às vezes nem tão só do cotidiano, em escalas bem maiores, que quando a gente se aproxima mais dessas produções, do que elas têm produzido em certos lugares, elas nos revelam coisas muito mais do que apenas essa fruição que a gente tem dessas obras enquanto mais espectador, digamos assim. Então é isso, e não é por nada também que os fundamentalistas passaram a atacar também essas expressões artísticas, né? Não falam nem só de proibição de determinada exposição, ou X ou Y, mas também de coisas mais pontuais, como alguma peça de teatro, ou alguma performance e tal, porque essas pessoas sabem também, né? Elas sabem que a arte tem, claro, ela não tem o poder de transformar o mundo, óbvio, não é uma coisa assim, utópica, né? Não tô dizendo que é isso, mas a arte tem um potencial muito grande de produzir outros processos de subjetivação, de produzir outras compreensões, sensibilizar através de outros mecanismos, que esses mecanismos, essas estratégias mais conhecidas nossas, que nós utilizamos na universidade ou no movimento social. As ações não têm esse poder, né, de produzir sensibilizações outras. Então eu tô muito interessado nessas coisas agora, né? Não sei até quando, mas por enquanto estou interessado nessas discussões. Porque me parece também, nessa esfera que eu estava desenvolvendo aqui, é a grande novidade que a gente tem, né? Para mim, a grande novidade é isso. Outra coisa aí nova também, óbvio, outros coletivos fazendo coisas diferentes, né? Por aí, pelo Brasil afora. Mas para mim, eu acho incrível, Thiago, incrível, assim, a partir do momento em que você se debruça mais a pesquisar sobre isso, a quantidade de gente fazendo coisas. A gente tem uma proposta, que eu espero que até o final deste ano a gente lance um catálogo, na verdade. Um catálogo de arte e dissidência sexual e de gênero no Brasil, para as pessoas terem noção da quantidade. Um catálogo que a gente vai construir num site. Que massa. Onde são uma pequena biografia das pessoas artistas, desde artistas independentes, mas a gente está priorizando coletivos. A gente está priorizando coletivos, mas também alguns artistas independentes, que é uma pequena biografia, o que já foi escrito sobre aquilo, como é que ter contato com aquilo, e depois que a gente lançar isso, a gente vai querer que as pessoas também ajudem a gente a alimentar esse catálogo, sabe? Então é um catálogo que já tá imenso, a gente não lançou nada ainda, né? A gente quer lançar tendo já pelo menos assim uns 100 nomes, uma coisa assim, talvez até mais, mas é impressionante, toda hora a gente descobre, e é em todos os lugares do país, sabe? É no norte, aqui no nordeste, aqui em Salvador, inclusive, é claro que talvez isso seja muito contaminado pela minha presença aqui, né? Mas aqui em Salvador é impressionante a quantidade de coletivos artísticos discutindo sexualidade, gênero, numa perspectiva interseccional, feminista, decolonial, dissidente. Toda hora tem alguma coisa, assim. Agora, por exemplo, você deve ter, pelo menos de peça de teatro, sendo encenada em teatro, umas 4 peças discutindo isso aí na cidade. Hoje, com toda a crise no teatro, com todo o momento que agora ninguém vai muito pro teatro em Salvador, todo mundo só vai pros ensaios de carnaval, mas você tem coisas maravilhosas sendo feitas. Uma pegada muito, muito interessante. E com muita qualidade, assim, com muita potência de desconstrução
desconstruir muitas perspectivas normatizantes, colonizadoras, racistas, envolvendo as discussões sobre sexualidade e gênero. Então eu tô um pouco nessa pegada agora. Massa, querido. Eu acho que é isso. Você gostaria de complementar com alguma coisa que você sentiu que esqueceu? Acho que tá... Não, eu teria mais coisas a falar do livro. Claro. Eu acho que foi ótimo. Queria parabenizar você também pela criação desse espaço. Acho que super importante. Acho que super importante a gente ter mais esse canal de interlocução. Continue fazendo isso. E pra gente conhecer também outras pessoas que estão fazendo outras coisas em outros lugares. E até porque é pra gente se encontrar presencialmente, as expectativas próximas não são até nem das melhores, né? Então a gente vai precisar muito desses instrumentos outros. Embora a gente tenha, né, encontro marcado. Daqui uns dias deve ser divulgado aí a data e programação do próximo Desfazendo o Gênero, que vai ser no Recife. Mas não vou falar nada porque não sou eu que estou organizando. Então, mas a gente ainda vai ter Desfazendo o Gênero esse ano, com todas as dificuldades, né? Que fazer um evento desse tema e desse tamanho não é muito fácil, mas a galera lá do Recife tá se mobilizando. Mas se torna resistência, agora mais do que nunca, né? Com certeza, com certeza. Ok, querido, muito obrigado. Obrigado a você. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o próximo episódio.